foi o seu amanhecer. Não sei se você amanheceu animado ou desanimado, alegre ou triste. De uma coisa eu sei, que em qualquer que seja o quadrante da terra que você está, Deus está lhe vendo. Eu sei também que independente de qualquer coisa, qualquer situação, Deus lhe ama. E algo muito importante, Deus não se esqueceu de você. Não são poucas as vezes que nós nos sentimos cansados, não só fisicamente, mas também espiritualmente, que concebemos a ideia que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus não se esquece. O salmista disse que ainda que uma mãe que amamenta venha se esquecer do seu filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Nesta manhã eu quero falar sobre desânimo, como vencê-lo. Desânimo, como vencê-lo. Sabemos que o desânimo é a falta de vontade de prosseguir. Entendemos que o desânimo é um sentimento que temos, que produzimos, que acreditamos que o futuro nada nos promete. E às vezes pensamos e falamos com nós mesmos dizendo: de que adianta fazer tantas coisas e disto não se ter proveito? E a pergunta que não nos permite, que não me permite calar é: como está o seu estado de espírito? Você está acordado ou você está dormindo? Dormindo não apenas no sentido físico, para descansar da labuta do dia a dia, da jornada, mas dormindo também espiritualmente. São dois sentidos da palavra dormindo. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 14, ele disse assim: levanta-te tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ele estava falando para alguém que estava dormindo espiritualmente e que é muito perigoso. Glória a Deus. A exemplo de Jonas, que Deus lhe incumbiu de uma grande responsabilidade e lhe deu uma missão de ir a Nínive, para que por meio da mensagem que ele entregaria, aquela cidade se arrependesse, se convertesse ao Senhor. Todavia, em vez de obedecer a Deus, que seria o mais fácil, ele resolve desobedecer. Andou na contramão da vida e desceu 3 vezes, e foi em uma dessas descidas que ele foi encontrado, quando no barco que ele estava viajando, os marinheiros, que já havia perdido tudo lançando no mar por conta da grande tempestade que sobreveio, desceram ao porão e encontrou o profeta dormindo. É perigoso dormir na hora errada. Glória a Deus. E acordaram-no e disseram: por que tu dormes, dormente? Em outras palavras, aquele povo estava estupefato. Como alguém pode dormir em meio a uma calamidade desta, em meio a uma tempestade dessa, o navio a pique a ponto de afundar, e essa pessoa totalmente alheia àquilo que estava acontecendo? Quantas pessoas em nossa geração estão dormindo e não se apercebe
do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Esta tempestade, esta guerra, esta luta é espiritual e nós precisamos de pé, acordado, estar pronto para a batalha. Era isso que Paulo estava querendo dizer à igreja e aos irmãos ali em Éfeso, quando disse: levanta tu que dormes, Cristo vai te revelar, Cristo vai te esclarecer. Agora tome uma posição. Meus amados e queridos irmãos, lá no livro de Reis, capítulo 19, versículo 5, a parte A, está escrito: e deitado debaixo de um zimbro, dormiu ou adormeceu. Nós encontramos debaixo de um zimbro um homem poderoso nas mãos de Deus, dormindo. E estava ele dormindo debaixo de um zimbro, porque ele dormia embaixo daquele zimbro. Sabe por quê? Porque ele estava desanimado. As forças espiritual nele havia se acabado. E ele entendeu que não valia a pena. Quantas das vezes você pensa de igual modo? Quantas vezes, pelo cansaço espiritual e até físico, você se isola, você se esconde, você deita, você dorme e tem até vontade de não acordar mais. E você pensa consigo mesmo: eu, um servo de Deus, em uma situação desta, eu que tenho pregado a palavra, eu que tenho louvado ao nome do Senhor, eu que tenho prestado culto e adoração a Ele, eu que tenho renunciado o mundo, eu que tenho sido fiel em toda a sua casa, como algo pode estar acontecendo comigo assim? Será que Deus não está vendo? Porque Deus não faz alguma coisa? Porque eu tenho que atravessar este vale da sombra da morte, este vale de lágrimas? Porque eu tenho que estar endividado? Porque eu não consigo ter os meus sonhos realizados? A mente do homem é assim. Por mais que este homem seja fiel a Deus, por mais que este homem seja cheio do Espírito Santo, por mais que este homem seja usado nas mãos de Deus, ele pode sim ser terrivelmente envolvido pelo desânimo. Ele pode sim perder a própria vontade e razão do seu próprio viver, de acordo com certas circunstâncias. Glória a Deus. Então, queridos, quando nós lemos no livro de Reis, no capítulo 19, a parte A do versículo 5, nós encontramos o profeta de Deus, a saber, Elias, debaixo de um zimbro, dormindo. Glória a Deus. Número 1, o que levou Elias a fugir? O que levou Elias a tal situação? O porquê do desânimo deste profeta? Entendamos, pois,
Certamente, quando você olha para aquele Elias no Monte Carmelo, e você olha para este Elias debaixo do zimbro, você pergunta: será que é a mesma pessoa? O que será que tem? O que será que aconteceu nele? Será que pecou? Será que desviou? Não, ele não pecou. Não, ele não desviou. E por que ele está numa situação desta? Como assim? E alguém ia dizer: não, eu conheço Elias, eu vi os seus feitos, a sua ousadia, a sua coragem, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento, o poder de Deus sobre a sua vida. Ele subiu lá no Carmelo e ele desafiou 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. Ele confrontou a maior autoridade da terra da sua geração, que era o rei Acabe e a sua mulher Jezabel. Ele desafiou ao povo, o povo de Deus, questionando se o povo acreditava ou não no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. E ele perguntou: eu quero saber quem é o verdadeiro Deus, se é Baal ou se é Jeová. E o povo calou. O povo calou não porque não sabia, mas o povo calou com medo de Acabe, da represária. Mas Elias não calou. O mundo pode calar, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele não cala. Porém, um crente cheio do Espírito Santo pode desanimar. E certamente, naquele dia, ficou sabido que Jeová era o verdadeiro Deus. Por quê? Porque um homem poderoso nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo, fez uma oração e fez descer fogo do céu. E quando o fogo do céu desceu sobre o altar aonde ele tinha colocado uma oferta oferecida a Deus. E ali houve a manifestação da glória de Deus. E na sequência, Deus imputou juízo através do próprio profeta, aonde os 850 profetas passaram a fio da espada. Um homem como Elias, glória a Deus, naquele dia certamente ele merecia ser condecorado como um herói nacional, glória a Deus, mas ele não fez para ser condecorado, mas ele fez para que fosse manifesta na terra a glória daquele que é Senhor sobre a terra e todo-poderoso, daquele que é rei sobre os reis. E para desmerecer toda a mentira implantada por Jezabel através da idolatria e para desestabilizar o trono de Satanás que ela implantou em Israel. Mas, senhoras e senhores, o rei Acabe, do capítulo 19, versículo 1, diz que Acabe foi contar a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele havia matado pela espada todos os seus profetas. Glória a Deus. Pense, um homem corajoso matou todos os profetas.
E quando Acabe contou a Jezabel. Por que ele contou a Jezabel? Porque Jezabel não estava lá para ver o espetáculo. Mas ela não estava lá para não ver a cara de Elias, que ela não suportava Elias, porque Elias era cheio de Deus na vida, e Jezabel era cheia de demônio na vida. E os demônios não batem de frente com Deus, a luz não consegue se aproximar, as trevas não conseguem se aproximar da luz. Elias era luz, Jezabel era trevas, por isso que ela não estava lá. Acabe, que era apenas uma sombra de Jezabel, ele não era trevas totalmente, ele era a sombra das trevas. Glória a Deus. Ele viu e foi contar para Jezabel. E quando ele terminou de contar para Jezabel, no versículo 2, Jezabel mandou uma mensagem para o profeta Elias. A mensagem de Jezabel para Elias foi uma mensagem do inferno, foi uma mensagem do próprio Satanás para Elias. Glória a Deus. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado com as mensagens que o diabo está te enviando. Rejeite, delete, diga não a tudo ou qualquer coisa que tentar tirar você do centro da vontade de Deus, tirar sua estabilidade emocional ou espiritual. Elias deixou de vigiar quando ele recebe a mensagem de Jezabel. A mensagem foi a seguinte: Jezabel mandou dizer que os deuses me castiguem se que até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a sua vida como fizestes a deles. Uma ameaça de morte por Jezabel, levada pelos seus mensageiros a Elias, dizendo que da mesma maneira que Elias matou os seus profetas, ela iria também matá-lo. Mas o problema não foi Elias ter ouvido a mensagem, foi ele ter recebido. Ouvir uma coisa e receber é outra. Ele ouviu e ele recebeu, ele absorveu. Em outras palavras, ele acreditou que Jezabel seria capaz de matá-lo. Você não pode aceitar, você não pode crer que o diabo possa destruir a sua vida. Por que não? Primeiro, porque você não é bastardo, você tem pai, e o seu pai é o dono do mundo, é o dono da terra. Segundo, é que você está nas mãos de Deus. Terceiro, é que você tem anjos acampados ao seu redor. Aleluia! Mas, amados irmãos, Elias esqueceu quem ele era, esqueceu a quem ele servia. Oh, aleluia! E foi por isto que quando ele ouviu, no versículo 3, quando ele ouviu aquela mensagem diabólica de Satanás, ele fugiu para salvar. Está bem explícito essa palavra. Ele fugiu para salvar a sua própria vida. A Bíblia nos diz que não devemos ter a nossa vida por preciosa. Glória a Deus. Aleluia. Então Elias, irmãos, ao fugir para salvar a sua própria vida, ele chega em Berseba,
que pertencia a Judá, e ali ele deixou o seu servo, que o profeta tinha um servo, que ele acompanhava em suas jornadas. Mas a decadência de Elias espiritual foi tão grande, que ele entendeu uma coisa: o meu servo não pode ver o meu estado de espírito, porque ele pode naufragar na fé, e ele não vai entender. Mas a grande verdade é que Elias estava fugindo com medo, querendo salvar a sua vida, acreditando que Jezabel podia matá-lo. Glória a Deus, aleluia. Em Berseba, ele deixa o seu servo, e quando ele deixou o seu servo, que ficou só, ele foi para o lugar menos provável de ser escolhido. Ele foi para o deserto. Glória a Deus. Deserto. Como escolher o deserto? Só escolhe o deserto os desanimados, os desalentados, os frustrados. Porque deserto é o lugar de solidão. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. O desânimo é a porta que é aberta para você perder as batalhas, para você entrar em depressão. A porta de entrada para a depressão é o desânimo. E o desânimo leva você a ter medo, o desânimo leva você a fugir, o desânimo leva você a se esconder, o desânimo leva você a se isolar. Então ele foi para o deserto. Ele não queria ver ninguém, ele não queria conselho de ninguém, ele não queria ajuda de ninguém. Não, Senhor, ele queria mesmo estar só. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando ele entra para o deserto, caminho de um dia, ele encontra um zimbro e ele diz: vou ficar debaixo deste zimbro. E debaixo do zimbro, ele se esqueceu de Deus, Marinho. Ele podia debaixo daquele zimbro ter no mínimo perguntado: Jeová, aonde tu estás agora? Porque lá eu nem perguntei aonde tu estavas. Eu só pedi que tu mandasse fogo e tu me ouviu e mandou. Mas agora, no meu medo eu esqueci, por isso fugi. Mas aonde tu estás agora? Mas nem isto ele fez. Um crente desanimado, ele perde o alento, as forças, a coragem e esquece da palavra. Esquece de ler a Bíblia, esquece das promessas, esquece que aquilo que Deus representa e é para ele. Glória a Deus. Quem nunca passou por um estágio desse de desânimo? Quem nunca esteve no deserto e foi ali, debaixo daquele zimbro, que ele devia ter falado com Deus, mas ele não falou com Deus. O desânimo era tão forte, que debaixo do zimbro, veja o que Elias disse debaixo do zimbro: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer, já basta, Senhor. Tome agora a minha vida, pois não sou semelhante, pois não sou melhor que os meus pais. Isso se chama baixa estima. Quando alguém se acha menor, mais insignificante. Quando alguém se autodeprecia. Quando alguém faz confissão daquilo que não é. Glória a Deus. Imagine um homem que faz descer fogo do céu.
pedir a morte, incabível. Mas ele pediu, e Deus ouviu, estava lá. Não só ouviu, mas estava assistindo, estava vendo tudo. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, mas Deus, que é maravilhoso, não atendeu o pedido de Elias. Não. Você não vai morrer, não. E o que foi que Deus fez? Deus chamou um anjo e disse: olha, veja ali o meu servo, vá, ele está precisando mesmo de alimento, ele está fraco, está delirando, vai fazer uma grande obra na vida do meu servo Elias. Elias, irmãos, depois de ter dito aquilo, do calor causticante de quase 50 graus, debaixo de um zimbro, para não sofrer assolação, ele deita e ele dorme. Depois de ter pedido que Deus tirasse a sua vida. Vou ficar aqui até morrer. E cansado, mas o pior cansaço não era o físico, era o espiritual. E ele dorme. Glória a Deus. De repente, aparece um anjo enviado pelo Senhor para acordá-lo. E quando ele se acorda, porque o anjo tocou, rapaz, Elias, ele abre os olhos e o anjo diz: levanta-te e come. Levanta-te e come. Como, seu anjo? Eu estou num deserto. Deserto não tem comida, não há provisão, nem onde comprar. Glória a Deus. Certamente o anjo disse: isso não é problema para Deus. Glória a Deus. Dê uma olhadinha. E quando Elias olha para a sua cabeceira, havia ali um pão assado na brasa. Aleluia. Havia ali uma vasilha com água fresca. Glória a Deus. Então Elias, não é problema nem a comida, nem a bebida. Então come, recobra os ânimos, levanta, você é profeta, você não pode ficar nesse lugar, você não pode continuar desanimado. Deus é na tua vida, faça alguma coisa, meu filho, por você mesmo, porque Deus já fez. A fome de Elias era maior do que a sua vontade, por isso ele comeu, e ele bebeu a água, mas o desânimo não o abandonou, disse: eu continuo aqui. Ele diz: continua, sem problema, vou dormir de novo, vou dormir outra vez, eu quero mesmo é morrer. Aí dorme de novo. Glória a Deus. Escute, nem com a visitação do anjo você não permite que o desânimo vá embora. Ele volta a dormir. Mas Deus não desistiu de Elias. Olha para mim que eu vou olhar para você onde você estiver. Não pense que Deus desistiu de você. Voltou a dormir, foi? Deus não já falou? Mas não dá mais para mim não. Dá não. Pois o anjo vai voltar. O anjo vai voltar a te acordar outra vez. Deus não desiste de você. Glória, glória e glória. E o que acontece? Está escrito, versículo 7 do capítulo 19 de 1 Reis. Quem chegou agora? O anjo do Senhor veio pela segunda vez. O anjo voltou. O anjo voltou para lembrar você. Você aí, você, sim, estou falando com você mesmo. O anjo voltou
para dizer que Deus não desistiu de você. O anjo voltou para dizer que você, que diz que não é nada, você é importante lá no céu. O anjo voltou para te dizer que se esqueceram de você aqui embaixo, mas isso não é tão relevante, porque você não foi esquecido lá em cima. Aleluia. Oh, glória! Quando o anjo voltou, segunda vez, tocou de novo em Elias, disse: levanta-te, come, porque muito comprida é a jornada. Sabe o que o anjo disse a ele? Você não pode parar, porque não é o tempo de você parar. Você tem que se colocar de pé. Você tem que ir em frente. Você não pode esquecer que estás cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas no céu, testemunhas na terra, testemunhas também no inferno. Era como se o anjo dissesse: Elias, você se esqueceu do Carmelo? Elias, você se esqueceu que lá no Carmelo nós estávamos do céu contemplando você e testificando de você, e o pai dizendo: olha lá, a fé do meu filho, e eu vou honrar a sua palavra. Quantas vezes Deus, meu irmão, contemplou a tua fé? Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus honrou a palavra que você proferiu profeticamente? Como você pode esquecer dos testemunhos de Deus, do Espírito Santo, de Jesus e dos anjos lá no céu? Você não pode se esquecer disso. Aleluia. Glória a Deus. Testemunho também no inferno. Os demônios estavam ali por todas as partes. As oferendas ao diabo foram colocadas naquele altar, e as pessoas se mutilavam, fazendo oferenda dos seus próprios corpos, para que Deus fosse envergonhado e Elias fosse derrotado. Os demônios estavam ali presentes. Aleluia. Elias, mas nada aconteceu. Então os demônios são testemunhas do que aconteceu no Carmelo. E sabe, Elias, quando você entrou em cena com o seu sacrifício, não só estava os céus torcendo por você, estava o inferno torcendo contra você para não dar certo e você ser derrotado. E estavam as pessoas ali na expectativa: e agora? Que vai acontecer? E você estava lá, Elias, e todas as pessoas estavam olhando para você. Você naquele momento tornou-se o espetáculo. Você naquele momento tornou-se o centro das atenções de todos. E você fez tudo de forma correta. Primeiro, você reconheceu a grandeza do Pai e falou com Deus. Segundo, Deus te ouviu, te honrou e mandou fogo. E você sabe que foi Deus que mandou fogo, mas o povo viu você fazer descer fogo. Então, Elias, todos sem exceção de nenhum, reconheceram que você foi extraordinário, espetacular, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E como agora você permite que este desânimo leve você à lona? Como você permite que através desse desânimo
você desconstrua tudo quanto você construiu ao longo da sua história. Aleluia. Como Elias. E a Bíblia diz que ele levantou-se. A Bíblia diz que ele levantou-se. Glória a Deus. Interessante que no versículo 6 diz que Elias, quando olhou para o anjo na primeira vez, ele viu o pão, viu a água, comeu e bebeu, e voltou a deitar-se. A impressão que dá é que Elias nem chegou a se levantar, só sentou, comeu sentado mesmo. Mas agora não. Está dito, está escrito, que na segunda vez, ele levantou-se para comer. Levantou-se para comer. E aquela levantar tem o sentido de predisposição de entrar na vontade de Deus. E Elias agora, quando se predispôs à vontade de Deus, levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Na manhã deste dia, eu quero que você vença quem quer lhe vencer. Eu quero que você vença o desânimo. E o desânimo se vence, número 1, com a manifestação da presença de Deus, aqui pelos anjos na vida de Elias. O desânimo se vence com a palavra, representado aqui por este pão que ele comeu. O desânimo se vence com o mover do Espírito Santo, estar aqui representado por esta água que ele bebeu. Aleluia. E nesta manhã você não vai beber um odre de água. Nesta manhã vai vir uma cachoeira, um rio do Espírito Santo sobre a tua vida. E tudo que você precisa é se colocar de pé e dizer: Senhor, conte comigo, Jesus. E eu contarei contigo. Que Deus em Cristo, aonde você estiver, te abençoe. E que saiba que há muitas coisas a serem feitas através de você. Fiquem na paz. Deus abençoe. Louvor e palavra continua. Aleluia.